Na nossa aula 4, nós vamos falar um pouquinho sobre análise e uso de dados em saúde. Como é utilizada as ferramentas de BI, que é chamado Business Intelligence, indicadores e dashboards. Então, em relação à análise e uso de dados em saúde, ferramentas de BI, indicadores de dashboards, elas servem para quê? Para melhorar as decisões com visualizações e informações precisas. Na verdade, ela otimiza as questões das decisões e implantações de novos processos por meio da visualização. Eu tenho mais questões gráficas olhando os dados, porque eu consigo ter uma resolução para aquele problema através dessa visualização. Eu vou encontrar a solução do problema, né? Nós vamos estar falando um pouquinho dos fundamentos da análise de dados em saúde, os indicadores de saúde e a sua aplicação, ferramenta de Business Intelligence, que é o BI, e construção e análise de dashboards em saúde. O que são esses dashboards? É como se fosse um painel de controle. É uma interface visual que apresenta dados, por exemplo, esse gráfico aqui ao lado nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Ela vai mostrar métricas, indicadores de desempenho de forma consolidada, clara e interativa, usando gráficos, tabelas e outros elementos visuais. Qual que é a importância dos dados na gestão de saúde? Tomada de decisões informadas, né? O que nós já falamos? Os dados permitem decisões baseadas em evidência para melhorar resultados clínicos e administrativos. A partir do momento que eu tenho os dados fundamentados através da realidade do que foi realizado com o paciente, eu tenho evidência do que foi feito. Identificação de necessidades. Os dados ajudam a identificar áreas que necessitam de atenção para priorizar intervenções eficazes. Então, ou seja, à medida que eu tenho aquele dado, por exemplo, eu tenho um determinado indicador, queda do paciente. Se eu começo a ter muita queda do paciente, queda do leito, do paciente caindo da cama, queda do leito, eu vou ter um indicador. Esse indicador é um problema, esse problema eu tenho que resolver. Então, é essa a identificação dessas necessidades. E otimização de recursos. A gestão baseada em dados otimiza a alocação de recursos, reduzindo desperdícios e melhorando o atendimento. Porque a partir do momento que eu tenho aquele dado pode ser um problema. Aí eu vou resolver aquele dado, eu vou estar otimizando o tempo, porque o dado está me mostrando, eu vou ter que agir rapidamente e resolver aquilo. E aí o atendimento em relação ao paciente, ou como um todo administrativamente, dentro da instituição de saúde, começa a melhorar. Principais fontes de dados em saúde, né? Onde que eu encontro esses dados? Prontuário eletrônico, né? O prontuário do paciente, que armazena informações clínicas detalhadas para melhor cuidado e acompanhamento desse paciente. Sistema de informação hospitalar. Eles gerenciam os dados administrativos e clínicos para otimizar operações de atendimento. Pesquisas epidemiológicas, né? Que coletam dados sobre doenças e fatores de risco para orientar as políticas de saúde pública. Por exemplo, controle de infecção hospitalar. Tem vários indicadores que são feitos com questões epidemiológicas para diminuir os riscos à saúde do paciente. Por exemplo, infecção do trato urinário por catéter vesical de demora, infecção de diária, onde foi feita inserção de catéter central, e assim por diante, né? Dados populacionais são dados que fornecem informações demográficas essenciais para planejamento em saúde. Em determinado local, região, tem mais índice de determinada doença. Então, são dados populacionais. O que acontece naquela população, naquele lugar que as pessoas vivem, que tem mais risco de verminose, que tem mais risco de contaminação, de surgimento da dengue e da febre amarela, e assim por diante. E quais são os desafios nessa coleta desses dados, né? A fragmentação dos dados. Muitas vezes as pessoas não descrevem ou alimentam o sistema de maneira adequada. Os dados muitas vezes estão dispersos em múltiplas fontes, às vezes está tudo fragmentado, dificultando a coleta integrada e a análise eficaz, né, desses dados. Inconsistência e erros, né? Erros de registro, inconsistências que comprometem a confiabilidade dos dados, né? Afetando resultados decisórios. Porque, por exemplo, se em determinada região eu tenho um índice alto de dengue, ninguém notifica, é uma doença de notificação compulsória.
E aí, então, eu vou achar que lá tá tudo bem. E eu não vou fazer ação nenhuma. E, de repente, começa a morrer várias pessoas naquela comunidade. É essa a questão, né, da inconsistência e erro na hora de computar os dados. Falta de padronização. A ausência de padrões dificulta a integração e comparação dos dados entre diferentes sistemas e fontes, né? Cada um faz de um jeito. E aí fica parecendo um mosaico, né? Um cubo mágico. Até você conseguir achar as faces do cubo mágico, isso leva tempo. E isso prejudica a tomada de decisão. Confidencialidade e segurança, né? Garantir a proteção e privacidade dos dados coletados é crucial para evitar vazamento e uso indevido, porque as pessoas podem, por exemplo, usar o dado para benefício próprio, grandes laboratórios, e que pode surgir tantas questões em relação a isso, que acaba sendo bastante complicado, que a coisa vai além do que a gente pode imaginar às vezes. Falar sobre tipos de indicadores em saúde. Ó. Indicadores epidemiológicos, a gente já comentou, ó, monitoram doenças e a saúde da população, ajudando no controle e prevenção. A gente já testou exemplo, né? Indicadores operacionais. Avaliam processos e serviços para melhorar a qualidade e eficiência na saúde. Então, o que é processo operacional? A queda do leito do paciente. Isso é um processo operacional, porque nós estamos realizando aquela atividade de cuidar do paciente, o paciente cai da cama, por exemplo. Então, aí, através disso, ele vai se tornar um indicador para mim ver as causas por que o paciente está caindo da cama. É falta de segurança do leito, o paciente não tem grade, o paciente não está indicado como um risco de queda. Tudo isso faz com que seja identificado como um indicador operacional. Indicadores financeiros analisam custo e eficiência dos recursos aplicados no setor da saúde. Então, que tipo de material que eu compro? De repente, o material não tem qualidade. E aí eu preciso usar 100 produtos para fazer efeito adequado no paciente. Então, isso é complicado. Então, esses indicadores financeiros. Às vezes surge os gap, né? Que são as lacunas que nós falamos, né? Mas você está comprando material, mas por que aumentou? Mas porque, de repente, você tem que usar mais material. Porque metade foi para o lixo. Isso pode acontecer. Como selecionar e interpretar esses indicadores? Critérios para a seleção. Indicadores devem ser relevantes, claros, válidos e viáveis para garantir sua efetividade e aplicabilidade na prática. Eu tenho que perceber, por exemplo, a queda do leito é um indicador válido, porque está acontecendo e eu consigo resolver. Lesão de pele, a mesma coisa. Infecção de catéter. Então, isso são questões operacionais que nós estamos envolvidos, né? Interpretação contextual. Interpretar indicadores exige considerar contexto clínico, epidemiológico e organizacional para decisões acertadas. Então, se o paciente cai muito da cama, o que está acontecendo? Se o paciente está tendo muita infecção por infecção urinária, e aí você vai perceber que ele tem catéter vesical de demora, é a manipulação. O paciente tem catéter venoso central, passa num dia, no outro dia já tem sinais flogísticos, que é um sinal de inflamação, que é dor, rubor e calor. Então fica complicado. Então todos esses contextos são interpretados, né? Ele faz com que eu selecione o problema maior e comece a agir em cima desse problema, que o indicador nada mais é que um problema levantado. Colocou alguns exemplos de indicadores práticos utilizados na nossa área, né, na área da saúde. Taxa de ocupação hospitalar, ó, reflete a porcentagem de leitos ocupados em hospitais, indicando a demanda e uso dos serviços de saúde. De repente, eu tenho pacientes internados mais de 15 dias. Por quê? Se de repente ele internou, vamos pensar que ele tem uma infecção, 7 dias, que teria que tomar um antibiótico de espectro razoável, 7 dias internado, resolver o problema dele e vai embora. Mas não, ele tem que ficar 14 dias. Não, o antibiótico que ele tem que tomar é de amplo espectro. É endovenoso, só tem no hospital, ele vai ter que ficar 21 dias internado. E mesmo assim, com risco de adquirir outras questões, outras infecções. Então, a taxa de ocupação hospitalar é um indicador. O paciente que interna com uma pneumonia fica internado 3 meses, é complicado. Aí a gente tem que avaliar o que está acontecendo. O índice de mortalidade também. Você acaba tendo um índice alto de mortalidade dentro daquela instituição.
que está acontecendo? É um alerta. Então, mede a taxa de óbitos em uma população sendo fundamental para avaliar a qualidade e eficácia dos serviços de saúde. Tempo médio de atendimento. Tem até uma lei agora que se colocaram, né, para todos os segmentos de áreas de serviços, que o tempo médio de atendimento não pode ultrapassar 1 hora, porque você entra ali no contexto do direito até do consumidor. Mas muitas vezes as pessoas esperam mais de 4 horas. Mesmo com a classificação de risco, porque você olha o paciente, você faz o gerenciamento de risco, a classificação de risco, para que o paciente seja logo atendido. Às vezes, o paciente de urgência e emergência não é atendido de imediato. E isso é complicado, né? Então, o tempo médio de atendimento avalia o tempo médio que um paciente leva para ser atendido, impactando a eficiência do sistema hospitalar. Cobertura vacinal também indica a porcentagem da população vacinada. Às vezes, a gente já cansou de escutar notícias que vacinas venceram porque não foram utilizadas, porque não foi atingida a meta da unidade básica da vacinação, porque as pessoas não procuraram, porque de repente como se diz, a propaganda, né, sobre aquela vacina não foi bem feita, né, para sensibilizar as pessoas a irem tomar vacina. Então, isso tudo é importante para prevenir doença e promover a saúde pública. Então, a gente percebeu que a questão da vacina foi muito assim, divulgada. E a busca foi tão grande quando teve a questão da Covid. Aí todo mundo queria se vacinar. Agora, o que está vendo com a questão da Covid? Virou uma coisa usual, HN1 virou usual, HN1, HN2, 3, 4, e as pessoas não têm ido nem tomar vacina mais da gripe. E é assim que está acontecendo, né? A gente coloca um pouquinho as questões, nós colocado as principais ferramentas de business inteligência, ou seja, negócios inteligentes que estão disponíveis, né? A Power BI, Tableau são ferramentas da Microsoft. Como que elas são? Elas são amplamente usadas para análise de dados avançados e visualização. Então, aí do lado, dentro dessa figura, vocês conseguem perceber que os gráficos mostram algumas questões dos dados que são colocados ali em gráficos. Aí as pessoas que são gerentes, os gestores, os administradores da área da saúde, utilizam essas ferramentas para tomar decisões assertivas, decisões mais rápidas. Então, essas ferramentas também servem como visualização interativa. Elas oferecem interação, que facilita a compreensão dos dados complexos para uma tomada de decisão mais rápida e assertiva. E também suporte à decisão em saúde, né? Então, essas ferramentas de negócios inteligentes auxiliam no suporte à tomada de decisão em saúde por meio de análise detalhada desses dados, que mostra quais são os dados mais relevantes. Então, quais são os problemas que aparecem de forma mais relevantes? Aí eu vou ter que atuar, eu vou ter que fazer um plano de ação e atuar em cima desses problemas, procurando a solução deles, resolvendo esses problemas, enquanto administrador hospitalar, enquanto gestor, enquanto enfermeiro, porque eu também faço parte de todo esse contexto, enquanto enfermeiro. Existe o processo de integração dos dados nessas plataformas, né, de negócios inteligentes, que são BI, Business Intelligence. Extração de dados, que se torna fonte para reunir informações essenciais para análise. Transformação dos dados, que acaba garantindo a qualidade, consistência e formato adequado para análise, né? A carga nos sistemas, né? Que ele acaba sendo transformado nas plataformas para análise precisa e confiável. Então, são dados colocados em uma plataforma de maneira interativa, em forma de gráficos que eu possa visualizar e poder procurar a solução daquele problema, tomar uma decisão referente àquele problema, encontrar uma solução do problema e tomar as decisões acertadas, assertivas, né, também, como se diz. Os benefícios na aplicação de business inteligência, dos negócios inteligentes para os gestores na área da saúde. Monitoramento em tempo real, permite acompanhar indicadores de saúde em tempo real para respostas rápidas e eficientes. Identificação de tendências, porque analisa os dados, ajuda a identificar padrões e tendências, importante para a gestão da saúde. Então, qual é a tendência? A tendência está aparecendo muito, vamos pensar, peraí, porque infecção, e muita infecção hospitalar.
Aí a infecção não está só no sítio de um catéter vesical. A infecção está a nível hospitalar. Você tem várias bactérias de contágio muito rápido, que não aparece só numa unidade de terapia intensiva, não aparece só numa neonatologia, vai aparecer em clínica médica, em todos os setores. Então, isso aí é importante, porque à medida que esses dados já são projetados de uma maneira gráfica para você visualizar, você consegue intervir mais rapidamente. Otimização de recursos, é o apoio à alocação eficiente dos recursos, melhorando a qualidade dos serviços prestados, né? E decisões estratégicas, né? Porque oferece suporte para decisões que aumenta a transparência e a eficiência daquele serviço prestado. Práticas, né? Na criação dos dashboards, né? Ó, definir objetivos claros, estabelecer qual é o objetivo que vai orientar o design do dashboard para atender às necessidades dos usuários. Ó, aqui a gente consegue perceber de uma maneira gráfica quais são implementados para eu poder resolver aquele problema dentro do hospital. Selecionar indicadores relevantes, ó, indicadores chaves que são essenciais para análise e tomada de decisões. Visualizações intuitivas, utilizar gráficos e elementos visuais que facilitam a compreensão rápida desses dados, né? Garantir usabilidade. Você não pode criar um elefante branco. Você tem que projetar o dashboard para ser fácil de usar e acessível para todos os usuários. As pessoas conseguem enxergar o que está acontecendo com aquele gráfico. Eu consigo entender aquele gráfico. Não adianta eu colocar um elefante de ponta cabeça virado do avesso que eu não vou entender nada. Então, é essa a questão dos dashboards. É criar indicadores gráficos que eu possa entender. Que eu visualizando ali, eu já vou conseguir saber, eu vou resolver aqui, eu vou resolver nessa ponta, eu vou resolver na outra ponta, e eu vou conseguir entender essa situação. Sendo bem repetitivo mesmo, porque toda visualização de dados é para tomada de decisão. Eu tenho que enxergar o dado é um problema, é um indicador, e eu tenho que tomar uma decisão com relação a isso. A decisão é realizar plano de ação para que todos possam agir em cima daquele problema e resolver o problema. E nada mais é do que complicações com a saúde do meu paciente. Ele interna para uma situação e ganha 3 situações ruins. Vamos pensar, ele interna para fazer uma cirurgia simples, que era ali uma retirada de um apêndice, que não estava suporado, não estava complicado nada. De repente ele está com pneumonia, de repente foi passar um catéter central, fez um pneumotórax, fez um hidrotórax. Olha essas questões, conseguem perceber? O que era para ele ficar internado 7 dias, acabou ficando internado mais de 30 dias, né? Então, a compreensão rápida, visualizações claras, permite que gestores entendam dados complexos rapidamente. Destaque de padrões, identificar padrões visuais ajuda na análise eficiente e tomada de decisões informadas. Por exemplo, se eu tenho uma infecção, eu crio um gráfico padrão. Então, eu sei que toda vez que eu ver aquele desenho, aquele gráfico, é de infecção, por exemplo. Aí eu crio um gráfico padrão para a queda do leito. Aí é a mesma coisa. Alertas e desvios. Visualizações sinalizam alertas e desvios importantes para ações rápidas e precisas. Então, de repente, eu tenho um gráfico que, mês de janeiro teve tantas quedas, fevereiro, de repente, março foi lá em cima. O que aconteceu? Pronto. É o problema. O indicador que eu estava monitorando, apareceu um problema gritante, eu tenho que ver o que aconteceu. Aí eu vou lá ver. Não tinha funcionário pegou atestado, funcionário saiu de férias, e assim por diante. Então, são esses desvios porque de repente durante o ano, janeiro e julho e dezembro, eu sei que o índice de férias é maior dos funcionários, de uma maneira geral. Mas aí eu tenho cobertura de férias, eu tenho cobertura de folga. Tudo isso que nós vamos analisar para tomar decisão. Alguns exemplos de dashboards para monitoramento de indicadores. Monitoramento de infecção hospitalar, que eu já citei, né? Os dashboards ajudam a acompanhar a taxa de infecção hospitalar em tempo real, para melhorar a segurança do paciente. Desempenho das unidades. Então, aquela unidade está tendo, os pacientes estão saindo de alta no contexto adequado, não estão ficando internações de longa permanência, principalmente clínica cirúrgica.
Então, a visualização do desempenho das unidades hospitalares para identificar área de melhoria e eficiência operacional. Uso de leitos, monitoramento do uso de leitos para otimizar a alocação de recursos e reduzir tempo de espera. Às vezes você tem paciente em pronto-socorro esperando leito vazio, ninguém conversa e assim fica, né? Então essa é a otimização, eu tenho que entender essa situação. Indicadores financeiros, os dashboards exibem indicadores financeiros para garantir a sustentabilidade e o controle de custo do sistema de saúde. Quanto material eu estou comprando, quanto eu estou pagando e qual boa utilização eu estou fazendo dele. Aí eu estou otimizando o recurso. Se eu estou comprando material inadequado e para que eu já comentei, para usar um adequado, eu descartei 10, eu tive mais gastos. Então, isso é importante. Por isso que muitas organizações de saúde agora têm comissões de compras de materiais. Além de comprar no coletivo que sai mais barato, você também tem uma comissão que ela vai avaliar aquele produto, coloca aquele produto para testar, para depois ele ser adquirido. Em geral, nós podemos perceber a questão da importância da análise de dados, as ferramentas de business inteligência eficientes e melhoria dos resultados clínicos e financeiros. Em relação à importância da análise do dado, o uso adequado de dados é fundamental para melhorar a gestão e os resultados na área da saúde. Nós, enfermeiros, fazemos gestão. Nós fazemos gestão de equipe, gestão da unidade, gestão de material. Então, nós somos gestores. Então, toda essa análise dos dados são importantes para nós, para as nossas decisões, enquanto gestores de uma equipe. Ferramentas de negócios inteligentes, eficientes, ela acaba auxiliando na visualização e interpretação dos dados complexos. Eu consigo entender melhor aquela situação. Através dos gráficos, eu consigo perceber o que está melhorando, o que está piorando na minha unidade. Melhoria dos resultados clínicos e financeiros. Análise integrada dessas questões, tanto do resultado clínico como a questão financeira, contribui para melhor decisões clínicas e operacionais e financeiras. Então, isso é importante também, né? E assim nós finalizamos a nossa aula 4. Veio aí algumas questões diferenciadinhas hoje, né? Business inteligente, dashboards, mas são importantes que a gente comece a se familiarizar com esses termos, porque vocês são os enfermeiros da vanguarda. Vocês são os enfermeiros que, quando vocês estiverem atuando, essas questões de inteligência emocional, inteligência artificial, informática, sistema de informação, não vai dar para fugir. Eles estão ali. E em todo lugar que vocês forem trabalhar, provavelmente, mesmo que seja lá no hospitalzinho, lá longe, vai ter qualquer tipo de sistema que você vai ter que atuar. Ou você vai entrar nessa organização que ainda não tem e vai fazer um diferencial de implantação. Vai implantar o sistema de informação em saúde. Vai implantar a tecnologia. Então, isso acaba sendo importante também, né? Até a próxima aula, pessoal.